Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus esteja conosco. Para a harmonização do ambiente, a nossa companheira trabalhadora vai fazer ver, né? O que você vai ver? Mediunidade. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Espírita, do Emmanuel, pelo Chico Xavier. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se identificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina de Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo rediviva. Então, vamos continuar os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus por estarmos aqui hoje, por tomarmos essa decisão de virmos a esta casa para recebermos mais conhecimentos, porque aqui Jesus querido nos ajuda, que a gente entenda um pouquinho mais da vida além desse corpo físico. Então, é por isso que nós agradecemos por estarmos aqui e que possamos, Senhor Jesus, fazer um bom caminhar cristão, aprender a conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, para que possamos ir nos desapegando das coisas, dos seres também, dos nossos familiares, porque a gente não sabe a hora da partida. Então, temos que pensar nisso e continuarmos de pensamentos para todo esse desapego. Mas nós nos agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, estarmos conhecendo a doutrina espírita. A doutrina espírita nos dá um caminho, nos mostra tudo novo, um novo mundo, um mundo grandioso, que não é finito como as coisas aqui, que nós somos eternos, que nós não vamos, voltamos, e que nós possamos angariar conhecimentos para esse voltar, ir e voltar, com bem-estar, com paz, que os espíritos amigos possam nos amparar sempre, que façamos atos para termos boas companhias,
para sermos um pouco mais felizes. E assim, Senhor, nós nos agradecemos e pedimos que abençoe a Dilma, que vai nos falar, e que possamos nós também ouvir e realmente levar os conhecimentos conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Você está lá e eu vou ficar ouvindo com muita atenção. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento, serenando as nossas mentes e o nosso coração, para que possamos levar deste ambiente, tudo aquilo que os Espíritos bondosos já prepararam de antemão, porque sabem da necessidade de cada um. Mas para isso é preciso que nós estejamos abertos para receber. Às vezes nós queremos o bem, mas fugimos deles, porque não aprendemos a dominar a nossa mente, através dos nossos pensamentos, e nos tornamos refratários, Então deixemos os problemas lá para fora e busquemos essa confiança no alto, ou seja, em Jesus e nos amigos espirituais, para que nós possamos levar daqui aquilo de que necessitamos. O texto lido sobre mediunidade, ele vem de encontro à busca de cada um de nós no sentido de compreender a vida. E quando nós estudamos o Espiritismo, cada um de nós que aqui estamos, é lógico que quando nós chegamos aqui é porque já estávamos em condições de compreender. Porque o conhecimento e a verdade, eu digo que é com doses homeopáticas. A cada um no seu tempo vai acolhendo essa verdade, que é capaz de compreender para que possamos dar um passo a mais. O princípio básico do Espiritismo é a comunicabilidade dos espíritos, entre outros. Não haveria Espiritismo se não fosse possível ouvir os espíritos, ou seja, aqueles seres que deixaram o corpo físico e passaram ao mundo espiritual. Há aqueles que dizem que isso é invenção do Espiritismo. A mediunidade, isso é invenção do Espiritismo. Imagine, quem é que prova que alguém voltou e se comunicou? Quem é que isso? Tem algumas questões assim, e a gente não entra muito no debate, porque o espírita consciente sabe que nós não devemos entrar em debates desnecessários. Sempre fazemos o convite para conhecer. E é a partir daí que nós vamos trabalhar um pouquinho a questão dessa mediunidade, que cada um de nós tem uma visão ainda, eu diria, errada acerca da mediunidade. E nós ouvimos muito isso. Eu queria ter mediunidade, ter esse dom maravilhoso. É um dom divino. Pense poder ver espírito, falar com o espírito, curar. Mas isso aí é um privilégio, Nós fazemos uma ideia, assim, porque aqueles médiuns que nós vemos, como Chico Xavier, Divaldo e outros, que a gente vê aquela mediunidade esplendorosa, nós ficamos encantados. Então nós fazemos uma ideia errada. Então às vezes nós vemos pessoas que vêm, me disseram que eu tenho um dom da mediunidade. Será que é dom? Será que é dom? Será que é privilégio? Será que eu fui escolhida para ser um médium? Será que é verdade? O Espiritismo é a doutrina da lógica e da razão, que nos convida à compreensão de que tudo é evolução. Tudo é evolução. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Concordam comigo? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pegar o Chico Xavier com aquele amor, aquela fragrância do amor, que o corpo dele, vamos colocar assim, mas a alma dele lançava. Gente, quanto tempo para chegar nesse nível de amor? Que traz o perfume das rosas. Mas foi um dom, foi Deus que escolheu, não. Vamos fazer uma viagem no tempo, vamos lembrar. Primeiro, mediunidade não é uma construção, uma criação do Espiritismo. Não é. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, está repleto de fenômenos espirituais, conhecidos pelos milagres. Porque, logicamente, quando nós pegamos o Antigo e o Novo Testamento, a compreensão que se tinha era dos milagres, do sobrenatural,
os espíritos se comunicavam, e é interessante quando nós vemos, né, que era proibido consultar, né, aquelas mulheres, né, que falavam, né, do passado, do presente e do futuro. E tinha todo um trabalho ali de comunicação, mas era tudo visto como um Deus que comunicava, era algo. E o tempo vai se passando e aparece Moisés. Moisés também, quando você vai ver a história de Moisés, que ele sobe um monte, e Deus fala, ele ouve, né? E aí vem as leis ali, que ele escreve nas pedras, algo de maravilhoso. Mas interessante que daí Moisés, na sequência, já fez o quê? Proibiu a invocação dos mortos. Tanto que se usa muito isso, né? Lógico, com uma visão ainda que é proibido invocar os mortos, porque para alguns, pensando nas crenças que se constroem a partir de uma visão ainda limitada, são os demônios que se comunicam, são os demônios que falam através dos homens. Mas Moisés coloca, né, proibido invocar. Por quê? Porque eram as pitonisas, tinha aquelas pessoas que falavam para guerrear, para matar. Então, vamos proibir porque o negócio está ficando muito complicado. Porque aquele povo não sabia usar daquilo que estava ocorrendo, daquele fenômeno que tinha um único objetivo, levar, né, aquele povo, né, à evolução. Mas enfim, vem Moisés e diz, é proibido invocar os mortos. Aí vem Jesus. Quando nós vemos a história de Jesus, é repleto de fenômenos espirituais, materialização, comunicação com os mortos, curas dos cegos, paralíticos, leprosos. A leitura, entre aspas, do pensamento, quer dizer, Jesus só olhava e sabia o que ia naquela alma, que aquela alma necessitava. As transfigurações, materializações, Jesus aparecia e desaparecia, se encontrava numa estrada, daqui a pouco lá vinha ele, e todos os apóstolos ficavam sem compreender, né? sem entender. Os fenômenos que ocorriam quando estavam nas barcas, né? Os apóstolos desesperados, apavorados pela tempestade, vem Jesus e aplaca, né, o mar. Quantos fenômenos ele tem, né, tem descrito. Lógico, mais uma vez, tudo que está ali é visto como milagroso, sobrenatural. Ressurreição dos mortos, né, com Lázaro, e outros que ele faz. Nós estávamos comentando daqui da mulher hemorrágica, e no meio da multidão, todo mundo queria chegar perto, né? Todo mundo queria pegar, se salvar da sua paraplegia e assim por diante. E aquela mulher meio que se arrastando, toca as vestes de Jesus. Jesus, opa, senti sair de mim uma virtude. Mas a mediunidade já estava ali presente. E ao longo do tempo depois de Jesus, muito daquilo que foi ensinado para as pessoas deslocaram. Até porque é natural, porque não havia um conhecimento, um desenvolvimento científico para a ideia do místico, o milagre, o mistério. E quanto mais, e aí nós vamos pensar que todos os ensinamentos foram traduzidos, e são muitas as traduções da Bíblia, e cada um conta uma história, um fato. E é interessante também pensar o seguinte, na medida em que nós não temos um conhecimento, um desenvolvimento intelectual, vocês devem ter tido essa experiência, né? Quando nós somos criança, que a mãe diz, não faça tal coisa que o bicho, o papão vai te pegar. Vocês já passaram por isso, não? Ou quando vai passar, não sai do portão porque o velho do saco vai te pegar. Coitado, as pessoas não podiam ver uma pessoa de idade com o saco na mão, que a gente saía correndo. Também escutamos isso, né? Ah, seja bonzinho que o Papai Noel vai trazer presente, o coelhinho da Páscoa. Tem a ver com a infância espiritual, né? Então é isso. Nós falamos para a criança numa linguagem para que nós, entre aspas, eduquemos, impondo o quê? Medo. É proibido evocar os mortos, porque são os demônios, são os deuses. Aí depois a transcrição, né, dos evangelhos, separando, tirando aquilo que não é, colocando aquela ideia, as parábolas contadas e desenvolvidas muitas vezes elas não estão de acordo com a linguagem, né, do hebraico e tudo mais, modificou. E tudo isso fez com que nós ficássemos presos a uma adoração, a uma crença cega. Uma crença cega.
Mas tudo tem o seu tempo, porque a evolução ninguém segura. E é isso que os Espíritos nos dizem. A lei do progresso, não há quem segure. O progresso vai seguir o seu caminho, independente de quem quer que seja. E na medida que nós saímos da nossa infância espiritual, passamos naquela adolescência que acreditávamos em super-homens e tudo mais, né, pensando nos ensinamentos, os mistérios, os milagres e tudo mais, chegamos nos nossos dias. Mas Jesus disse, nem tudo podia ser dito naquela época. Lógico, como é que se vai entender os fenômenos espirituais se a ciência não havia caminhado o suficiente para que pudéssemos, né, entender como é que se dava a comunicação dos espíritos? Porque não existia espírito, era demônio que se comunicava. Até hoje nós vemos religiões que falam isso, que quem se comunica são os demônios. Mas daí Jesus disse que iria enviar o Consolador prometido. Esse Consolador prometido, e vamos pensar lá, né, no século XIX, de repente começaram as mesas a bater, né, sacudir a mesa, Kardec, Hipólito Leon de Lizar Rivai, o nome dele, Kardec, um estudioso, cientista, muito preocupado com a educação. Ele é convidado a participar daquilo. Como é que pode aquilo? Né? Que era uma diversão de salão. Mas perguntava se a mesa balançava, subia, uma batida, duas batidas, respondia. E aí vieram e disseram, olha, cara, vamos ver lá que tem alguma coisa muito estranha. E ele disse, isso é besteira, imagine mesa falante. Né? Mesa falante. Não. Mas aquela história tem amigo que perturba tanto que ele disse, vamos lá ver. Eu acredito que ele fez isso. Chegou lá, aconteciam fenômenos estranhos. Mas ele foi além daquilo que estava. Achavam-se que de alguma forma, ou era uma mistificação, ou a mesa estava incluída de uma vida. Uma mesa é matéria, não tem vida. Algo existe. E percebeu uma inteligência agindo naquele movimento. E aí nós temos a codificação. Né, toda ela orientada, né, trabalhada, para trazer para nós o ensino dos Espíritos. O trabalho de Kardec foi um trabalho maravilhoso. E a base desse trabalho é a comunicabilidade dos Espíritos. Dentro desse contexto de buscar, compreender, estudar, analisar aqueles fenômenos, começou a vir, logicamente, todo um trabalho do plano espiritual, porque chegada era a hora, onde Kardec começou a ter contato com pessoas que se comunicavam com os espíritos. Recebeu mensagens de toda parte, que é um dos princípios da doutrina espírita, né? Generalidade e concordância. Ele não aceitava uma comunicação. Ele tinha que bater, tinha que analisar o conteúdo para que ele pudesse começar a fazer ali seu trabalho de codificação. Então vinham mensagens de toda a ordem, né, de todo lugar. Médiuns o procuravam, e é interessante quando nós vamos estudar, que quando se soube de que Kardec estava nesse processo de trabalho, da codificação, vários médiuns passaram a procurar Kardec, indicados ou não indicados. E Kardec fazia uma seleção. Ele fazia uma seleção. Ele não aceitava todo e qualquer médium. Tanto que quando nós estudamos a história do Espiritismo, nós vemos a dificuldade que foi. Que muitos chegaram a oferecer até dinheiro para participar, porque eram médiuns de excelência. E não, Kardec teve, logicamente, sob a orientação, né? Kardec não era médium. Sob a inspiração do plano espiritual, fez aquela seleção, os médiuns que ele entendia como médiuns honestos, que entra aí essa questão de ser honestos, que trabalharam, e ali começou esse trabalho, dando origem ao Livro dos Espíritos em 1857, que começou com 500 e poucas questões, depois foi para 1000 e pouco, e daí a sucessão, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, enfim, são as obras básicas. Tudo isso que eu estou falando, para quê? Porque o Livro dos Médiuns é o manual por excelência de mediunidade. Um médium não pode deixar de estudar o Livro dos Médiuns.
Porque a grande dificuldade de uma grande maioria de médios é achar que já nasceu pronto. E tem médios assim, não, já nasci pronto. Eu vejo espírito, eu escuto, pode vir, eu estou aqui, escrevo. E não é verdade. É um tratado sobre mediunidade. Por isso nós temos que pensar no espiritismo não como uma religião. Houve até o termo espiritismo cristão, é só espiritismo. Porque tirarmos o ensinamento do Cristo da doutrina espírita, ela fica manca. Por isso que eles nos dizem, a doutrina espírita é uma doutrina, uma filosofia com base científica e consequência moral. E essa consequência moral está no ensino do Evangelho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando nós estudamos o livro dos médiuns, é muito interessante porque nós vamos compreendendo. Agora eu vou entrar um pouquinho num outro campo, porque é fundamental que nós saibamos. Então o médium é um intermediário, tá? O médium é intermediário. O médium está entre os espíritos e o mundo material, trazendo para nós as informações. Ele é um intermediário. Começa por aí, médium, intermediário. E quando nós pensamos na mediunidade intermediária, nós vamos pensar o seguinte: o médium é um ser já perfeito, evoluído? Não, não é. E isso é muito importante, porque nós vamos desconstruir a ideia do dom, do privilégio. O que os espíritos nos falam? Vamos dizer o seguinte: a mediunidade é uma ferramenta importante de evolução. Isso tudo que eu vou trazer aqui está no livro dos médiuns. A mediunidade, ela não é um dom nem um privilégio. Como ferramenta de trabalho, ela nos dá a oportunidade de resgatar o passado e construir o futuro. O que eles estão dizendo? Mediunidade é ferramenta de trabalho concedida para aqueles espíritos que estão na retaguarda, que estão ainda capengando. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nossa, Dilma, mas é verdade? É verdade. Mas como que pode um Divaldo, um Chico Xavier, Livro dos Espíritos vai nos dizer quais os tipos de mediunidade existem. Primeira mediunidade, mediunidade natural. São os espíritos falando, mediunidade natural. O que é mediunidade natural? Resposta dos espíritos: todo aquele que sente em menor ou maior grau a presença dos espíritos é médium. Todos nós, sem exceção, temos intuição, um pensamento que vem, de repente, estou pensando uma coisa, vem outro. Por quê? Nosso espírito não está circunscrito a esse corpo. No começo do estudo nós estávamos falando que nós estamos aqui fora. Então nós, no nosso projeto reencarnatório, temos um amigo espiritual, não só um, mas outros também, mas vamos pegar, temos um amigo espiritual que tomou para si a tarefa de nos ajudar. É como um pai e uma mãe guiando um filho. E nós reencarnamos, então nós estamos ligados a eles no mundo espiritual, com o nosso espírito protetor, espíritos familiares, espíritos amigos. Mas quando eu reencarno, eu não sei de nada, não lembro de nada, então, mas daqui a pouco chega em determinado momento, lá vem os pensamentos, né? Às vezes eu estou pensando, mas amanhã eu vou chegar lá, quero pra cá. Vem o pensamento, mas para que você vai fazer isso? São aquela história que a gente, sabe, um fala, outro responde aqui dentro. Não sei se só eu que faço isso, mas às vezes fica um conversegem dos pensamentos que a gente fica ali. Isso é uma mediunidade natural, ou seja, a capacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual através da intuição, da inspiração. Todos nós, quanto mais nós buscamos evoluir no campo intelectual e moral, maior a nossa capacidade de percepção. Isso nós podemos resumir como espiritualizar-se. Conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta da ignorância. E eu percebo muito mais a realidade espiritual porque não fico limitada. Então, médium natural, todos nós somos. Em menor ou maior grau, percebemos, né, o plano espiritual. Esse é um tipo de mediunidade que é para todos. Agora vem um segundo tipo de mediunidade que não é para todos.
que os espíritos chamam de mediunidade de tarefa ou mediunidade ostensiva. Vamos lá. É dessa que eu estou falando quando digo que é uma ferramenta. Então lá estou eu no mundo espiritual. Toda, né? Ai meu Deus, o que eu fiz na minha existência? Fiz o mal, prejudiquei os outros e tal. E estou aí atrasada, estou na retaguarda. Meio rebelde, não aceito, mas daqui a pouco tá bom, eu vou. E no meu projeto reencarnatório, além das questões materiais, de família e tudo mais, os espíritos dizem, escute, você está aí tão atrasadinha, né, capengando, com um monte de questão aí para resolver. Que tal uma ferramenta a mais para você poder evoluir mais rapidamente? Eu digo, tem isso ali. Não precisa nem de dinheiro, tá um de cheque nem cartão de crédito? Então, me fale, que eu quero. Mediunidade. Sim. Além das questões do dia a dia, você vai ter a oportunidade de ter a mediunidade como uma ferramenta, e é isso que os espíritos dizem, de reparar o passado e construir o futuro, através do trabalho no bem. E daí vem aquilo, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que não vai ser isso? Olha, daqui a pouco eu vou contar a história de uma pessoa, vocês vão entender o que eles querem dizer. Você aproveitava, né? Porque ficar demorando muito mais tempo até que você vá reparando tudo, pega a mediunidade também, vamos lá, tá bom. Vamos reencarnar então com a mediunidade. Opa, mas de que jeito? As coisas são assim? Simplesmente reencarnei, já sou médium? Não. Os espíritos dizem a Kardec vem nos trazer que a mediunidade se radica no organismo. Então quer dizer que o corpo dessa pessoa é diferente? Não, esse corpo não é diferente. Mas os espíritos atuam no perispírito dessa pessoa candidata a médium, atuando num centro mental, onde vai dar origem a uma glândula chamada epífise ou glândula pineal. Sabia que existe cirurgia no mundo espiritual também? Não é só no mundo material. E eles atuam nessa glândula, porque essa glândula ela tem um desenvolvimento natural na medida que o ser evolui. Para o ser inferior, o atrasado, ela não tem essa evolução. Que glândula é essa? Para nós aqui na Terra, a ciência diz que a epífise é a glândula da vida sexual, do desenvolvimento sexual da criança. Quando a criança nasce, essa glândula está quietinha lá. Quando ela começa a entrar na pré-adolescência, ela dispara. Por quê? Porque ela atua num bloqueio do desenvolvimento das características sexuais do corpo feminino e masculino. Por isso que a criança, entrando na adolescência, ali na pré-adolescência, que o corpo começa a mudar, seio, pelo no corpo e tudo mais. Porque daí ele perde a função de controle, mas aí ele ganha a função para a vida ou a relação com o mundo espiritual. Então veja, se eu assumir um compromisso com essa ferramenta de trabalho, reencarno, os espíritos trabalharam no meu corpo espiritual, o meu corpo material vai ser o quê? Uma cópia do meu corpo espiritual. Porque o perispírito é um modelo organizador biológico. O nosso corpo vem dessa forma. E ali existe um quê que foi feito, que foi mudado, para que eu tivesse essa possibilidade de estar em relação com o mundo espiritual. Entenderam agora porque não é dom e nem privilégio? Mas acréscimo da bondade divina para aqueles que estão na retaguarda, que podem aproveitar essa ferramenta de trabalho para evoluir. E aí, nasce o indivíduo, chega lá um determinado momento da vida, ele começa a ter uns sinais, umas coisas, às vezes muito na adolescência, às vezes um pouquinho mais tarde, vai variar. Raros na infância, mas acontece, interferências espirituais. Nós recebemos na casa espírita, né? Crianças com processos obsessivos, adolescentes com processos obsessivos, que sempre começa por esse lado, né? Complicado da vida. Até que o indivíduo vai se enquadrando, dando uma direção. Então, olha, mediunidade natural é para todos nós. Todos nós sentimos ou percebemos. Somos médicos, né? E aí nós temos a mediunidade ostensiva, a mediunidade de tarefa. Aí agora sim nós vamos falar da mediunidade de missão, vai para a terceira. Mediunidade de missão
Aí nós vamos colocar um Chico Xavier, um Divaldo, nós vamos trazer as mediunidades médias de Jesus, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes, que são aqueles espíritos que vêm mesmo assim com essa missão grandiosa de nos trazer, né? De nos mostrar. E esses não têm interferência nenhuma. Eles reencarnam num corpo que já recebeu ali, nesse processo da evolução, as características do ser evoluído. Que é aquilo que nós estamos estudando aqui. Ele não precisa mais de uma interferência. É como nós fizemos, se nós fizéssemos essa pergunta. Jesus era médium? Nós não falamos no começo que médium significa intermediário? Então Jesus ele não era médium, era médium de Deus, isso todos nós, né? Mas ele não era médium de espírito nenhum. Por quê? Porque ele operava por ele. Realeza moral de Jesus. Aquilo ali era amor. Então não havia ali nenhum tipo de interferência. Então a mediunidade de missão são para aqueles espíritos de escola que assumem a missão de vir reencarnar aqui e trazer para nós essa verdade com o objetivo de fazer evoluir a humanidade. Veja, gente, que maravilhoso que é. Então nós temos que desconstruir. Por que nós temos que desconstruir? Porque quando eu coloco a mediunidade tarefa ou mediunidade ostensiva numa posição de dom e privilégio, eu corro o risco de aceitar tudo o que venha para uma pessoa que se diga médium. Porque eu acho que ela tem um dom. Eu tenho que acreditar. Não. A orientação: não acrediteis em tudo que é espírito, primeiro ver se ele vem de Deus. Porque o médium ostensivo é o médium perfeito. É um ser que pode acontecer de ele receber essa oportunidade de ele reencarnar aqui, e quando chegar na época que ele começa a perceber que tem algumas coisas meio diferentes ali, ele pensa assim: vou ganhar dinheiro agora, vou botar uma placa, 400 a consulta. Bom, quando nós lemos os livros Mensageiros de André Luiz, nós vamos ver lá, trata do fracasso de médiuns que vieram e fracassaram, usando mal a ferramenta de trabalho. Se veja, e é verdadeiro. Por que nós orientamos sempre? Estudemos a codificação para que não venhamos a cair no engodo, no engano. Porque o médium ostensivo, o médium como de tarefa, por ser alguém que está num processo educativo com a própria mediunidade, porque ele se educa para poder trabalhar da melhor maneira possível, ele é um ser frágil, muito frágil. Então, pensando tudo isso aqui, nós vamos ver que a mediunidade, ela não existe duas mediunidades iguais. Cada médium tem uma característica. Então tem médiums de psicofonia, que lá no livro dos médiuns eles chamam de médium falante. Tem médium de psicofonia, quer dizer, ele transmite a mensagem. Tem médium vidente, quer dizer, ele vê os espíritos. Nunca vemos do jeito que nós pensamos estou vendo, né? Não é assim, então, tirando a exceção dos médiuns de missão. Nós temos médiuns audientes que escutam, clareaudientes. Nós temos médiuns de efeito físico, médiuns de cura. A mediunidade de cura é uma das mediunidades mais perigosas que tem. Basta ver a história dos médiuns de cura, aí, o Zé Arigó, né, e outros que vieram. Teve por último aí um cidadão ali que já foi assassinado, depois teve outro que era um engenheiro, também teve problemas sérios de mediunidade de cura. Porque não deixa de ser também uma prova. Porque aí nós vamos ter que buscar o valor do conhecimento. Quando Jesus diz lá, por isso que nós não podemos tirar de lado do Espiritismo o cunho moral no ensino do Cristo. Dai de graça o que de graça recebestes. Não é dom, não é privilégio, mas é oportunidade de trabalho. Não me pertence a mediunidade. Ela me foi concedida para que eu possa adiantar o passo, porque estou na retaguarda. Então, se o médium se desvia buscando qualquer tipo de ganho, seja lá de regalia ou de aplauso, sei lá o que for, ele já começa a se perder no caminho. Porque tudo que ocorra por sua mediunidade
ele não pode dizer é meu. Porque nada nós podemos fazer, o médium pode fazer, se os meus espíritos não estiverem presentes. Aí é o risco. Um médium que começa a achar que pode cobrar, fazer como bem entende, tirar vantagem, os espíritos bons que assistem esse médium, lembra, ele é intermediário, tá ali. Eles se afastam e vêm aqueles espíritos pseudo-sábios, como nós vamos, podemos estudar e entender, ou aqueles espíritos inferiores, e ele começa a aceitar aquilo como verdade e as pessoas aceitam como verdade. Gente, e isso está cheio de pessoas que fazem mau uso da mediunidade. Por isso a mediunidade, ela não pode ser tratada, sabe, como um dom, um privilégio, porque daí eu não entendo que eu não preciso. Não preciso mais estudar nada. Afinal de contas, é dar uma respirada, o espírito baixa. Primeiro não baixa, né? O espírito nem entra no teu corpo, nem baixa. Não é assim que funciona. Então, pensando nisso, né, da questão da evolução, da mediunidade ao longo do tempo, até os dias de hoje, nós vemos quanta coisa boa nós recebemos através da mediunidade de pessoas, de médiuns conscientes. Mas que nós temos que ter um zelo e um cuidado muito grande. Temos que ter um zelo. O sentido do consolador do Espiritismo nós podemos encontrar claramente na mediunidade de Chico Xavier. Que maravilha que é aquelas mensagens para aquelas mães, para aqueles pais, aquelas pessoas, dos seres que partiram. Mas para quê? Precisava? O que é mais importante? Tudo é importante. Mas nós não podemos esquecer que a bondade divina age sempre com a caridade. Porque o conhecimento é fundamental, mas o consolo também. O consolo, o acolhimento. E através daquelas mensagens daqueles seres, e tem mensagens lindíssimas, né? Tem o Roqueiros na Além, né? Tem esse livro bem interessante. Foram, mas já voltaram, significa mandaram mensagens de jovens e tudo mais. Através dali, quantas pessoas despertaram o interesse de conhecer o Espiritismo? Porque o valor do Espiritismo não está pelo fenômeno. Não é o fenômeno. E muitas pessoas procuram a casa espírita pelo fenômeno. A casa espírita, toda a casa espírita tem os trabalhos mediúnicos, mas não são abertos ao público. Porque para o Espiritismo, para nós, não é o fenômeno que interessa. O que interessa é a busca do conhecimento para a transformação moral. Porque até mesmo se o fenômeno não estiver baseado, sustentado no conhecimento, ele não vai ser compreendido e nós aceitamos tudo o que bem entendemos. A mediunidade de Divaldo, né? E mesmo Divaldo conta, né, os perrengues que passou. E passa. Porque as pessoas pensam assim, né? Nossa, mas é uma maravilha esse médium. Gente, é complicado. Porque uma das coisas que nós vemos muito claramente, eu estou pensando sempre na mediunidade ostensiva, por mais eu falei da mediunidade de missão, é um conflito, uma crise. Muitas pessoas que têm diagnóstico de transtornos disso, daquilo, têm mediunidade. E não sabe. E não sabe. Por que não sabe? Porque vem dentro de religiões que não aceitam a mediunidade. De maneira alguma. Tem um caso interessante aqui da minha família, que tinha um rapaz, nunca fazemos crítica nenhuma a religião alguma, gente. São experiências que nós podemos e precisamos contar para que possamos compreender. O rapaz é evangélico, né? Veio para Curitiba, a família ficou no interior, e ele se apegou muito dentro da igreja dele. Lá estava um pastor, né? Como um tutor, né, dele. E esse pastor faleceu. E a minha sogra alugava a casa para rapazes, né? Um dia eles, entre aspas, vou colocar aqui entre aspas, porque o que nós dizemos é, fulano saiu da casinha. Saiu da casinha. Começou a falar, pregar, subia no sofá, fazia. A minha sogra me chamou, deu para ver que ali, quem estava próximo dele era o pastor. Ele desencarnou e não sabendo, né, do que tinha ocorrido, né, da desencarnação, se aproximou dele e esse rapaz, com a mediunidade, não sabendo da mediunidade,
né? Teve aqui, num outro momento, o que ia acontecer? As pessoas olham e dizem, ficou enlouquecendo, vamos internar. Então ali, aí tem todo um trabalho de conversar e tudo mais. Eu orientei ele, olha, tem que ver essa mediunidade aí e tal. Aí me ligou para a família, o que a família fez? Veio, buscou, levou e internou. Quantos estão internados e têm mediunidade? Quantos estão internados e têm mediunidade? E é verdade. Aí eu vou falar um pouco de mim, né? Pensando na mediunidade. Então, minha família, lá da minha família, meu avô era espírita, minha mãe, mas aí tem criança, adolescente, né? Lia, sabia, mas não tinha nenhum tipo de envolvimento mais profundo. Mas lá com meus 20 e poucos anos, e aí é importante pensar, quando eu falei da fase da criança, que pode haver, da adolescente, mas ela sempre vai aparecer ali com alguns sintomas, né? Sintomas eu vou dizer, porque a mediunidade não é doença, mas algumas características, né? Tem algumas características, às vezes uma depressão, às vezes uma agressividade, às vezes a pessoa fala demais, às vezes está parada assim, se desliga do mundo, né? Às vezes fala alguma coisa, tem várias questões que aparecem que a gente pode olhar com mais cuidado. E eu aí casei e tudo, e chegou uma época que eu entrei numa depressão, mais uma depressão, assim, que eu não queria sair dentro de casa. Porque a bondade divina também age assim, nos dá o suporte. E em determinado momento, o nosso amigo espiritual diz, bom, agora vamos deixar a mediunidade, porque está na hora de trabalhar, né? E com isso tudo, aquela história, que vai para psiquiatra, vai para psicóloga, eu sou psicóloga, não dá conta, mas teve um que eu fui lá que disseram assim que eu estava com um problema sério com meu marido, por isso que eu estava daquele jeito. Falei, lascou, que o obsessor encarnado do meu lado, vou ficar doida, né? Mas não. Mas acontece que daí, pensando na família e tal, eu fui procurar, até aqui na Vila Áurea. Tinha uma senhora lá e ela disse assim pra mim, eu não estava bem, né? Ela falou assim, olha, o teu problema, ela usou essa frase, teu problema não é de saúde, teu problema é mediunidade. Ali, imagina, vai louco, né? E vim pra casa e continuei. Não querendo ver ninguém, não quero conversa, aquela coisa assim, se isolando e tal. Aí fui num outro centro, aí eu estava atrás do mágico, eu estava atrás de um milagre. Que alguém dissesse, olha, está tudo resolvido, teus problemas, vai para casa e seja feliz. Que é o que nós fazemos. Cheguei lá, aí eu vou contar a primeira experiência que eu tive. Primeira experiência, estava com 22 anos. Cheguei lá perto do Detran, mas eu fui para conversar e tal, eu fiquei sentada do lado de fora, e eles na mesa, lá eles faziam esse trabalho público, que não é comum nas casas espíritas. Sentei ali, eles trabalhando, e daqui a pouco eu comecei a sensação é que eu estava aqui do lado, eu via o meu corpo, mas eu não tinha controle sobre o corpo. Por isso que é importante a gente estudar e compreender o que acontece naquela época. Eu queria levantar o braço, as pernas, me movimentar, mas não conseguia. Eu percebia que estava ali, ouvia, via o rapaz e tal, mas eu não tinha. Daí ele aplicou um passe e tudo mais, lá conversou, aí deu aquela acordada, né, como diz assim. Aí eu perguntei para ele o que foi que aconteceu. Ele disse assim, você tem mediunidade e próximo de você, gente, o espírito nenhum entra no corpo. A ligação se dá mente a mente, perispírito a perispírito. Ele desencarnou, ele era tetraplégico e não sabia. Por isso eu não conseguia movimentar. Bom, lógico, achei loucura. Você não pode, loucura, imagina, tal. Passou o tempo de novo, mesma angústia, oscila, né, oscila. Voltei lá, falei, vamos ver se vai acontecer de novo. Voltei lá, mesma coisa, senti uma angústia. Aí já não tive essa experiência da coisa, mas percebi que a minha mente foi inundada por um sentimento e pensamento que não era meu, que era de uma senhora que havia desencarnado num incêndio. Então, mais uma vez tive essa experiência. E aí cheguei em casa, falei pra minha mãe, e minha mãe disse, vai estudar. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha estudado. Ter o conhecimento é uma coisa, estudar é diferente.
Aí eu fui estudar mediunidade através do livro dos médiuns e fui compreendendo que a providência divina sempre vai colocar no nosso caminho os meios para que nós possamos evoluir. Então, no trabalho, nós sempre procuramos orientar, né, na casa espírita, todas as pessoas que vêm, mas isso é um trabalho que deve ser feito com muito cuidado e muita responsabilidade, sem impor ou colocar na pessoa uma visão distorcida, errada, ou uma ilusão. Não. Por isso, a casa espírita tem os grupos de estudo. Na sexta-feira, nós temos o estudo da mediunidade, para que a pessoa vá se harmonizar. A partir dessa época, eu entendi que o caminho era esse. Além das questões materiais, da vida em família e tudo mais, eu tinha que estudar para melhor compreender aquilo que eu vivia. E digo para vocês, não é fácil. Porque somente o estudo, sabe, a perseverança, né, a luta, era para nós podermos entender que o médium ele vive em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Você vai numa festa, porque você é médium 24 horas, não tem um botão desligar. Podia ter um botãozinho, não tinha que ter um botãozinho desliga? Né? Não tem. Você vai numa festa. Se você não mantém o teu padrão vibratório pelo teu pensamento e sentimento, porque as pessoas convidam, né? Aniversário, lá fui eu no aniversário. E eu e meu marido. Chegando lá no meu marido, sentado, aí nós conversa pra cá, conversa pra lá, daqui a pouco só tem um no meu ouvido assim, eu quero falar. Falei, lascou. Por que a importância do estudo? Porque o médium tem que ter total controle da sua ferramenta de trabalho. Não pode, de maneira alguma, misturar, como diziam os antigos, alhos com bugalhos. Para isso existe a casa espírita, grupo de estudo e trabalho. Tem que ter autoconhecimento, autocontrole, vigilância redobrada, vigilância e muito trabalho. Ah, mas é tão terrível assim? Não é terrível, mas é um convite diário, constante, dessa vigilância e do cuidado que eu tenho que ter comigo. Por quê? Porque eu não sou um espírito em missão, eu sou um espírito endividado. E o menor descuido não é a mediunidade que vai me levar à queda, eu posso cair. Então aquela pessoa que bate no ai, que mediunidade maravilhosa, nunca aceita uma batidinha no teu ombro. Porque a pedra de tropeço da maioria dos médiuns é o orgulho. É a pedra de tropeço dos médiuns. Mas, por outro lado, existem coisas maravilhosas. Quando nós nos envolvemos na tarefa, né, e fazemos esse movimento, né, de autoeducação, nos educar a nossa mediunidade, quer dizer, nos educar moralmente, e quando dentro de um trabalho sério, bem orientado, né, sempre buscando a presença divina do nosso mestre, com boas leituras e tudo mais, e nesse trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, são trazidos espíritos, pessoas que, como nós, desencarnam e às vezes não compreendem o que está acontecendo. Às vezes se acham ainda encarnados. Então eu vou trazer dois casos, assim, que eu digo que a gente tem que erguer os nossos olhos, os nossos braços, o nosso pensamento e sentimento e agradecer a Deus. Um caso foi uma mulher que desencarnou na mesa de parto. E ela foi trazida, já havia falecido há muito tempo, mas ainda a gente chama de monodeísmo, a ideia fixa. Ela ficou presa naquele momento, onde o parto estava ocorrendo e ela desencarna ali. E ali ela ficou presa, e aí quando esses espíritos trazem esses irmãos de necessidade, eles aproximam do médium. Nós entramos no campo mental, espírito encarnado e desencarnado, como se puséssemos um plug e ligássemos ali. E você percebe tudo aquilo ali, aquele sofrimento. E através da mediunidade, não é o médium que faz, mas tem ali um esclarecedor, um plano espiritual, toda uma equipe de socorro de enfermeiros do mundo espiritual. E aquela mulher, meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, onde é que ele está? Eu quero ver. E ela ainda se vendo num processo de parto com dor. E o plano espiritual atua utilizando os fluidos do ambiente, do médium, dos trabalhadores, do plano espiritual,
criando um quadro onde o parto chegou ao termo e eles disseram: seu filho nasceu. Ali esse espírito descansa e adormece. Gente, o trabalho do plano espiritual é uma coisa impressionante. O médium não fez nada. Nada. Ele só foi um intermediário entre plano espiritual, plano material, para poder dar o conforto e o consolo para aquela mãe aflita que desencarnou no processo de parto. Outra situação, né, que eu digo que é maravilhoso fazer o bem pelo bem. O indivíduo está na estrada, num caminhão, indo para a casa, louco para chegar em casa, porque é aniversário do filho. E na estrada sofreu um acidente, no qual ali ele desencarnou. A grande maioria de nós não está preparada para esse momento. Nós não pensamos que uma hora nós vamos desencarnar, seja em que situação for. E aí ele também desencarna ali, mas o espírito fica preso. É como se fosse um stop na tela da novela, né? Dá aquele stop e ali ele fica. E ele é trazido para o socorro nas casas espíritas, igrejas católicas, evangélicas, todos têm trabalho de socorro espiritual, todos têm. Trazido aqui, tá mais uma vez posto próximo ao médium, ligação mental, perispírito a perispírito, me ajude, eu tenho que ir para casa, eu tenho que chegar em casa, é a fala, por isso é médium psicofônico, médium falando. Os videntes vêm, ouvem, e nesse momento o plano espiritual, através do esclarecimento de uma pessoa que está ali, vai conversando, meu amigo, meu irmão, chegou a ajuda já chegou, você vai agora, vai ser tratado, eu preciso pegar o presente do meu filho que está no porta-luva. Eu estava preocupado com o presente que está no porta-luva. Através da aplicação dos passes, da energia fluídica, da medicação, do esclarecimento, esse espírito é levado ao adormecimento e recolhido, né, em hospitais no mundo espiritual. Isso é a mediunidade e é o trabalho do bem. Então a mediunidade, ela tem que ser bem compreendida, precisamos estudar, compreender, porque viram o texto, Jesus diz que os filhos e filhas profetizarão, né, os idosos velhos terão sonhos. À medida que nós vamos evoluindo, vai se abrindo muito mais, porque a necessidade do trabalhador é muito grande. São poucos os trabalhadores da seara. Então, quando convocados ao trabalho, seja ele qual for, um copinho de água que nós ofereçamos, acolher alguém que chega, uma conversa, um diálogo, porque o mais importante, isso é fundamental que entendamos, a melhor mediunidade não é natural, não é ostensiva, não é de missão. O melhor médium é o médium com Jesus. É o médium do bem, que atua em nome de Jesus na seara do Mestre. Então, para aqueles que queiram compreender mais, estudar o livro dos médiuns, fala dos fluidos, de como funciona o pensamento, a vontade, a ação dos espíritos em nossa vida, os fenômenos físicos, né? Que hoje quase não acontecem, apesar de ainda ter, existem, as materializações, tudo aquilo que nós colocamos no campo do mágico, do maravilhoso, lá nós encontramos uma resposta lógica, racional, sem ter aquela coisa de nós ficamos colocando no campo de dom, de privilégio, não. Mas nos percebemos naqueles ensinos, o papel que cada um de nós tem como trabalhadores do bem, seja em que situação for. Se essa mediunidade ostensiva chegou a nós, aproveitemos a oportunidade com cautela, com zelo e responsabilidade. Não nos deixemos enganar pelo nosso estado ainda de inferioridade que trazemos em nós, porque para nós é muito fácil cair. A queda é rapidinha, né? Para nós chegarmos à condição de um missionário, ainda vai um longo caminho. Então, roguemos ao Pai sempre, né, que nos ajude, que nos auxilie nessa tarefa bendita, né, para que nós possamos verdadeiramente contribuir, sem que haja a necessidade do sofrimento e da dor que estamos arrastando há tanto tempo. Que tenhamos em mente que somente o bem é capaz de transformar a cada um de nós.
que se podemos ajudar, auxiliar, aprendendo para poder distribuir essa semente da felicidade, do consolo, do conforto, da coragem, porque médico Jesus é isso, aonde ele estiver, onde tiver alguém precisando, ele vai dizer, olha, acredite, confie, você não está sozinho, nós temos a boa palavra. Então, vamos agradecer através da nossa prece, pela oportunidade bendita que tivemos de estar aqui reunidos nesta casa, nesse educandário, nesse templo, nesse hospital, onde cada um de nós vem buscar, Senhor, aquilo de que necessita, para acalmar o nosso coração e os nossos pensamentos, para buscar compreender um pouquinho mais os teus ensinamentos, para que possamos caminhar, Senhor, com mais segurança, conscientes da importância de vencermos as nossas imperfeições, dia a dia, passo a passo. Mas também, Senhor, trazemos a gratidão, porque nos recebe, nos acolhe como nós somos, e nos dá a oportunidade do trabalho, do aprendizado, nos guia nessa estrada, Senhor, essa estrada que hoje buscamos, que vai nos levar com certeza à conquista desse amor e da verdadeira caridade, tendo, Senhor, o teu olhar manso e sereno e as tuas mãos nos guiando como mestre. Rogamos nesse momento, Senhor, um pouco mais a tua bondade. Neste momento que esse planeta, Senhor, vibra, se desespera, onde há as incertezas, onde a escuridão parece, Senhor, tomar conta dos corações, onde os países estão todos assustados, com medo, desesperados, onde há aqueles endurecidos, Senhor, revoltados. Tende piedade, Senhor, tende piedade de tantos que sofrem, que choram, que desesperam, que o olhar com as lágrimas sejam secadas, que o teu manto divino se derrame, dando o agasalho, o conforto, o calor, o remédio, o pão. Mestre divino, tende piedade, Senhor, tende compaixão, que neste momento sejamos cada um de nós instrumentos do teu amor, vibrando o bem, aplacando, Senhor, assim, o desespero das almas aflitas. Que a tua luz se faça, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.